Lucas, e hoje vamos resolver algumas questões aqui voltadas para conhecimentos gerais em física, mais voltadas na verdade para funções e construção de tabelas e gráficos. Então, quem quiser ter acesso a essa lista, ela está aqui no link, ela está aqui no link aqui embaixo. É só ir lá e baixar. Vamos então começar aqui o primeiro exemplo. Bom, vamos iniciar então com a questão 2 da lista. Um grupo de alpinistas decidem escalar o Monte Everest e, para aproveitar melhor a claridade do dia, eles iniciam a escalada às 7 horas da manhã. Passando 2 horas, um dos alpinistas, com a ajuda de um GPS, determina que eles estão a uma altura de 3.600 metros, em relação à parte mais baixa do monte. Completando 3 horas desde o início da escalada, a altura que eles percorreram era de 5.400 metros. Passado 4 horas desde o início, a altura alcançada por eles era de 7.200 metros. Construa uma tabela que relacione a altura em que os alpinistas estavam com relação ao tempo de escalada. Bom, galera, vamos começar então. E olha só, já coloquei alguns dados aqui e fala o seguinte, que os alpinistas começaram a escalada às 7 horas da manhã. Mas para a gente, 7 horas da manhã não entra como tempo inicial. Tempo inicial para a gente é sempre igual a zero. É um instante que você começa a observar aquele fenômeno. E esse instante é sempre igual a zero. Então, olha só. No instante que os alpinistas começaram a escalada, eles estavam na posição igual a zero também, 0 metros. Então, no instante inicial, a posição em que eles estavam era 0 metros. Agora, olha só, passado 2 horas de prova, esses alpinistas alcançaram uma posição de 3.600 metros de altura. Então, no instante 2 horas, após 2 horas do início da prova, esses alpinistas estavam a uma altura de 3.600 metros. Aí ele fala o seguinte, passado 3 horas desde o início da prova, esses alpinistas alcançam uma altura de 5.400 metros. Então, passado 3 horas do início da prova, eles estavam a uma altura de 5.400 metros. Mais em diante, passado 4 horas desde o início da prova, esses alpinistas alcançaram uma altura de 7.200 metros. Agora perceba o seguinte, está vendo que esse instante aqui ficou em branco, essa parte da tabela ficou em branca? Por quê? Ela, se você pensar aqui, ela corresponderia ao instante 1 hora. Passado 1 hora do início da prova, a que altura esses alpinistas deveriam estar? Preste atenção no seguinte, quando eu pego a altura que esses alpinistas estavam e divido pelo tempo, eu vou achar uma taxa de variação de altura. E perceba o seguinte, quando eu pego 7.200 e divido por 4, eu acho 1.800 metros. Então, eu sei o seguinte, na verdade, quando eu pego isso, eu acho 1.800 metros. 1.800. Se eu pego 5.400 e divido por 3, eu também acho os mesmos 1.800. Quando eu pego 3.600 e divido por 2, eu acabo achando também esse 1.800. Então eu posso falar o seguinte, que olha só, a cada 1 hora de prova que passa, a altura aumenta 1.800 metros. Então é uma taxa de variação da altura. A altura varia durante 1 hora de prova, 1.800 metros. Então olha só, passado 1 hora, a altura que esse alpinista deva estar é de 1.800 metros, ok? Certinho? Então vamos para a próxima questão. Fala galera, então, agora a gente vai fazer aqui a questão 3, ok? Dando continuidade à correção da lista 1. Olha o seguinte, ela diz assim, ó. Um atleta de ciclismo interessado em saber sobre o seu desempenho pede ajuda a um amigo. Que ao observar o ciclista em uma prova, monta uma função que determina a posição S do ciclista em função do tempo T de prova, que é a seguinte. S é igual a 10 mais 25T. Complete a tabela com os valores da posição S do ciclista para cada instante de tempo T pré-determinado. Então, a gente tem só que completar essa tabelinha ali, ó. Veja bem, a função está escrita aqui, S é igual a 10 mais 25T. E os tempos pré-determinados são os seguintes, 10, 20, 30, 35 e 40, certo? Para resolver isso aí, então, a gente tem que lembrar a ideia de função. A ideia de função é uma relação de dependência entre duas variáveis. Então, para cada valor de tempo, eu vou ter um valor de posição. Dessa forma, veja bem,
Eu vou substituir o primeiro tempo aqui, 10 segundos, no lugar do t, beleza? Então, essa que eu vou fazer de cabeça mesmo, me acompanha aí, veja bem. Ó, S é igual a 10 mais 25t. Quando eu colocar o 10 aqui, vai ficar o quê? 10 mais 25 vezes 10. Logo, vai ficar 10 mais 250. Dessa maneira, eu posso falar que a S aqui de cima vai ser igual a 260 metros. Tudo bem? Agora para a segunda, 20 metros. Ao invés de substituir pelo 10 aqui, eu vou substituir pelo 20. Então, olha só, S é igual a 10 mais 25 vezes 20, certo? 25 vezes 20 vai dar 500, certo? E 500 mais 10 dá 510. Sendo assim, a posição aqui nos 20 segundos seria de 510 metros. Agora a gente vai para o 30. Então olha só, de novo, no lugar do t eu vou botar 30. Então ficou assim, ó, S é igual a 10 mais 25 vezes 30, beleza? 25 vezes 30 dá 750, ok? Mais 10, a gente vai ter então que a posição é igual a 760 metros. Agora é lá, S igual a 10 mais 25t, só que o tempo agora é 35. Então ficou assim, S é igual a 10 mais 25 vezes 35, certo? Se 25 vezes 30 dava 750, certo? A gente vai ter agora, então, 875. Mais 10, a posição fica sendo 885 metros. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, com os 40 segundos. Dessa forma, nós vamos ter S é igual a 10 mais 25t vezes 40. 25 vezes 40 dá 1000, certo? Então, 1000 mais 10, 1010. A posição ocupada aqui é 1010 metros. Beleza, galera? Como ele queria apenas que a gente completasse a tabela, tá feito aí, ok? Vamos agora para a questão 4. Valeu! Bom, galera, então vamos para a questão 4 agora. Ela diz o seguinte. Em uma prova de 100 metros rasos, 4 competidores disputam pela vitória. Sabendo que as funções que descrevem os movimentos dos competidores são as descritas abaixo, determine o tempo que cada competidor gastou para realizar a prova. Olha só, galera, as funções que descrevem a posição de cada atleta são essas daqui. Se a gente quer saber qual é o tempo que ele gastou para realizar a prova, você concorda comigo que a prova tem uma distância de 100 metros? Então, a gente substitui esses 100 metros no lugar da posição aqui. Essa posição de 100 metros vai relacionar com o tempo que esse atleta gastou para realizar a prova. Então, olha só, na prova do João, a gente substitui esse S por 100 e vai descobrir qual foi o tempo que ele gastou para realizar essa prova. Vamos isolar o tempo aqui agora. O tempo vai ser igual a 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20 segundos. Olha só, a do Kleber agora. Substituir novamente o S por 100, mais 0 mais 4t, isolando o tempo, 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é igual a 25 segundos. Vamos para a prova do Caio agora. Substituindo o S por 100 e reescrevendo o resto da função, isolando o tempo, vai ficar igual a 100 dividido por 7, que vai dar 14,28 segundos. E fazendo o último agora, substituindo S por 100, mais 6t, isolando o tempo, 100 dividido por 6 é igual a 16,6 segundos. O que a questão pede é qual atleta terminou a prova mais cedo. Na verdade, qual atleta ganhou a prova. Você concorda comigo que o atleta que ganhou a prova é aquele atleta que percorreu a distância de 100 metros em um menor tempo? Então agora a gente só analisar os tempos aqui e ver qual atleta realizou a prova em um menor tempo. O João realizou a prova em 20 segundos. O Kleber em 25. O Caio em 14,28. E o César em 16,6. O atleta então, que realizou a prova em um menor tempo
foi o Caio. Então ele que ganhou a prova. E é isso daí. Vamos para a próxima questão. Então vamos lá, galera, começar aqui a questão 5, ok? Ela diz o seguinte, ó. Em uma indústria metalúrgica, o custo de produção de uma peça automotiva corresponde a um custo fixo mensal de R$ 5.000, acrescido de um custo variável de R$ 55 por unidade produzida, mais 25% de impostos sobre este custo variável. Considerando que o preço de venda dessa peça pela indústria aos comerciantes é de R$ 102, determine, letra A função do custo da produção de X peças, a função receita referente à venda de X peças, a função lucro na venda de X peças e letra D, o lucro obtido com a venda de 500 unidades. Então, galera, eu dividi aqui no quadro que a gente pode dar uma olhada da seguinte maneira. Função custo, função receita, função lucro e o lucro por 500. O que a gente vai fazer aqui agora? Nota o seguinte. Primeiro eu vou determinar essa função custo. O custo seria o quanto, certo, o dono da metalúrgica está gastando para produzir uma certa quantidade de peças. Vamos lá. Então, eu vou chamar de C a função custo. O custo dele vai ser igual, ok? Em primeiro lugar, 5.000, porque independente da quantidade de peças que ele produzir, ele vai gastar 5.000. Isso aí deve ser o custo dele com pessoal, com maquinário e coisas do tipo, ok? Então, você vai ter aqui R$ 5.000, que é o custo fixo, mais o custo variável. Mas o que vai ser esse custo variável? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que ele vai produzir X peças. E cada peça custa R$ 55. Então, você vai ter o seguinte, 55, que é o custo unitário de cada peça, vezes X, que é o número de peças produzidas. Só que veja bem, ele te falou que ainda existe 25% de imposto. Vamos entender que esses R$ 55 seriam os R$ 55 gastos em matéria-prima e os 25% de imposto ali seria sobre a matéria-prima. O que ele gasta para trazer essa matéria até ele. Transporte, enfim. Aí o que a gente vai ter aqui então? Eu vou dizer que vai ser 55x vezes 1,25. Por que vezes 1,25? Em primeiro lugar, o 1 representa o inteiro. E não é mais 25%? Então, vezes 0,25. E essa aqui vai ser a nossa ideia. Então, o custo vai ficar dessa forma aqui, ó. Função custo é igual a 5.000 mais 68,75x. Tudo bem? E esta aqui vai ser a função do custo, o quanto que ele vai pagar para produzir aquele determinado número de peças. Beleza? Depois disso, o exercício pede para a gente a função receita. O que seria a função receita? É a função de quanto ele arrecada com a venda dos produtos. Então, olha o que acontece. Ele me disse que o valor de venda de cada produto é de R$ 102. Então, olha aqui, ó. A receita obtida, que eu vou chamar de R, vai ser igual, ok? A R$ 102, que é o valor de cada produto vendido, vezes X, que é o número de produtos que ele vai vender, ok? Então, tá aqui a função receita, fica só assim. Daí agora a gente tem a função lucro. Antes de escrever a função lucro, você precisa entender o que é lucro, tá? O lucro aqui, basicamente, vai ser a quantidade de dinheiro que sobrou depois das vendas. Como assim sobrou? Ele vendeu os produtos, mas ele tem que pagar a produção, não é? Então eu sei que o lucro dele, que eu vou chamar de L, na verdade é igual à função receita, que foi todo o dinheiro que ele arrecadou com a venda, menos a função custo, que foi o que ele gastou para produzir esses produtos aí. Vamos substituir aqui agora. Eu tenho as duas funções. Eu vou substituir ali. Então fica assim, ó. A função lucro é igual a 102x. Substituir aqui a função receita, ok? Menos a função custo, que eu vou substituir aqui agora. A função custo está aqui, ó. Seria 5.000 mais 68,75x. Beleza, tendo isso aí substituído, a gente precisa operacionar. E eu quero que você note o seguinte. Tá vendo que tem um sinal negativo aqui antes da função custo? Esse sinal negativo vai acabar por inverter os sinais de todos os termos que estão aqui dentro.
Então vai ficar assim, ó. A função lucro, vou repetir aqui, que não vai ter alteração, é igual a 102x menos 5.000, porque estava negativo aqui, positivo, ficou negativo, né? Menos 68,75x. Pelo mesmo motivo, negativo com positivo, negativo. Tudo bem. Aí agora, o que a gente tem aqui, ó? Concorda que eu tenho 102x e menos 68,75? A gente pode realizar essa subtração. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. A função lucro é igual a 33,25, que é o valor dessa subtração, 102 menos 68,75 vezes x, menos 5.000. Por que o 5.000 continua negativo, galera? Porque independente do que aconteça, ele vai ter que pagar isso daí, ok? Então, a gente vai ter isso aqui para a função lucro. Bom, e para calcular aqui na letra D o lucro pela venda de 500 peças, basta a gente substituir esse 500 aqui no lugar de x, que é o número de peças produzidas. Então olha o que vai ficar aqui, ó. Eu vou ter que L de lucro é igual a 33,25, ok? Vezes x. O x nesse caso aqui vai valer 500, porque foram produzidas 500 peças, menos 5.000, que é ali da própria função. Então, agora basta a gente fazer essa multiplicação e subtrair. A multiplicação vai ter o seguinte resultado, certo? 33,25 vezes 500 vai dar para mim 16.625. Isso aqui, menos 5.000, vai determinar quanto esse cara lucrou, certo? Então, o lucro aqui foi de 11.625 reais no caso. Então, a gente pode falar que o lucro foi igual a 11.625, certo? Reais. Tudo bem, galera? Então, essa daí foi a questão 5. Valeu! Vamos agora para a questão 6 aí, beleza? Então, galera, vamos então resolver a questão 6. Ela diz o seguinte: o gráfico abaixo expressa a temperatura em graus Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius. Questão A. Encontre a equação que expressa os graus Fahrenheit em função dos graus Celsius. Item B. Determine o valor aproximado da temperatura na escala Celsius que corresponde a 0 graus Fahrenheit. Então, olha só. Como já está descrito aqui, esse daqui é o gráfico que relaciona as duas temperaturas em graus Fahrenheit e a correspondente dela em graus Celsius. Perceba o seguinte, que aqui a gente tem dois pontos de correspondência já pré-determinados pelo autor da questão. Quais são eles? Quando a temperatura em graus Fahrenheit equivale a 212 graus Fahrenheit, ela corresponde a exatamente 100 graus Celsius. E o outro ponto de correspondência pré-determinado é isso aqui. A 32 graus Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius. Isso é importante e isso a gente vai usar. Por quê? Lembra que para determinar uma função entre elas, a gente pode usar a função de primeiro grau, aquela que a gente está acostumado, que é essa daqui, ó. Y é igual a x mais b. Lembram como a gente faz para determinar essas duas constantes aqui? Por quê? Esse y vai ser o graus Fahrenheit que a gente quer achar. Então eu posso colocar assim, ó, temperatura em Fahrenheit. Vou escrever dessa forma, tudo bem? Vai ser igual ao A, que é a primeira constante que a gente precisa determinar. Como que a gente determina o valor dessa constante? Lembra que se a gente pegar esta variação de altura aqui, esta variação e dividir por esta variação aqui, ó, quando eu pego esta variação que vai de 212 a 32 e divido por 100 menos 0, eu acho o valor de A. Quando eu pego, então, 212 menos 32, dá 180. Então, essa variação aqui é de 180 graus Fahrenheit. E essa daqui é de 100 menos 0. 100 menos 0 é o próprio 100. Então, se eu pego 180 e divido por 100, vai dar justamente o valor do A.
Eu já vou colocar ali, olha só. 180 dividido por 100 é 1,8. Então aqui é 1,8. Esse x é a segunda variável. A segunda variável aqui no caso é o grau Celsius. Então vai ser uma temperatura grau Celsius. Vou colocar dessa forma. Mais o B. Lembra quem é o B? Olha só que legal. Quando você substitui o x, a temperatura em graus Celsius, por zero, esse termo aqui não é zerado, então o y fica acabando sendo igual ao B. Olha lá para a sua função. Quando você substitui o x por zero, ela dá exatamente 32. Então você pode falar que o valor de B é o valor quando a reta corta o eixo y. No caso aqui, o eixo graus Fahrenheit. Quando ela está cortando aqui, ela corta exatamente em cima do 32. Então, aqui no caso, é 32. E está aqui montado a função que relaciona a temperatura Fahrenheit com a temperatura graus Celsius. Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele quer saber qual é a temperatura em graus Celsius quando a temperatura em Fahrenheit é 0 graus Fahrenheit. Ele quer saber a correspondente. Cara, se eu montei uma função, eu posso usar essa função aqui embaixo? Posso. Então vamos reescrever a função. Temperatura em graus Fahrenheit é igual a 1,8 vezes temperatura em graus Celsius mais 32. Olha só, temperatura em graus Fahrenheit já foi te dado no problema, vale 0 graus Fahrenheit. E ele quer saber a correspondente em graus Celsius. Então, substitui aqui. 0 é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Olha só, se eu quero isolar TC, o 32 está aqui somando, então ele passa subtraindo. Concorda comigo que 1,8 vai estar multiplicando? Ele vai acabar passando dividindo. Então já vou escrever isso tudo direto. Olha só, temperatura em graus Celsius é igual a menos 32 dividido por 1,8. Quando eu divido 32 por 1,8, dá aproximadamente 17,78 graus Celsius, ok? E é isso daí, galera. Bom, galera, valeu. Continue assistindo os nossos vídeos, beleza? Então, galera, a lista 2 será corrigida no próximo vídeo. Abraço! Fala galera, aqui é o Professor Deiko, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simulate